Olá, vamos iniciar a segunda parte de Vinho Sem Censura, falando sobre vinho de maneira descomplicada, fácil, para o amante do vinho, para as pessoas que apreciam o enófilo, como eu expliquei na primeira parte, para o enófilo, o apreciador, para sommelier, o profissional do vinho, tá bom? Então vamos iniciar. Hoje vamos falar de vinhos fortificados. Na última aula falamos sobre vinho espumante, finalizamos com o vinho espumante, método Champenoise, que é o método clássico, o método Charmat. Agora vamos continuar com a nossa aula. Essa é a segunda aula, tá? De várias que irão vir por aí, sobre vinho, descomplicando o mundo do vinho, deixando mais acessível a informação, né? Trazendo a verdade ao vinho. In vino veritas, no vinho a verdade, como essa frase que eu gosto de falar muito, tá bom? Vamos falar hoje sobre vinho fortificado e vinho de colheita tardia. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre esse tipo de vinho tão apreciado, tá? E se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês comecem a provar um vinho licoroso, um vinho com açúcar residual, um vinho ótimo para acompanhar sobremesas, queijos fortes como Roquefort, Gorgonzola, tá bom? Vamos lá, vou falar sobre vinho fortificado. O vinho fortificado é uma bebida que tem fermentação interrompida antes do término pela adição de aguardente vínica. Com a elevação do teor alcoólico, as leveduras param de agir, deixando açúcar no vinho, um doce no vinho. Ele é caracterizado pela qualidade elevada de teor alcoólico. Estima-se entre 19% a 22%. Um vinho fortificado, como o vinho do Porto, Jerez, tá bom? Eles são produzidos por uvas brancas e tintas, pode ser das duas, tanto tem vinhos do Porto branco, os quais eu gosto muito. Os vinhos mais conhecidos são, como eu falei antes, vinho do Porto e Jerez. Outro tipo muito conhecido é o colheita tardia. São vinhos comumente doces, os famosos vinhos de sobremesa. Diferente do vinho do Porto, tem um teor alcoólico mais baixo. É importante ressaltar que o vinho licoroso não se assemelha com o vinho suave, que também é bastante conhecido por seu sabor adocicado. Vamos lá. Vamos explicar agora os tipos de vinho. O vinho do Porto, ele é um vinho fortificado e tem açúcar residual porque é interrompida a fermentação. Lembra que na última aula eu disse que fermentação é o processo em que as leveduras dos fermentos consomem o açúcar presente no mosto da uva e transformam em álcool e gás carbônico? Esse processo é natural. Porém, no vinho do Porto, quando está na metade da fermentação, que ainda tem açúcar na uva, eles adicionam aguardente vínica, um tipo de conhaque, um álcool. Para quê? Para as leveduras morrerem. Então elas morrem, fica um vinho forte no teor alcoólico e adocicado por conta desse açúcar. O vinho do Porto é feito dessa maneira, não é adicionado açúcar, tá? E os de colheita tardia são os vinhos que são colhidos com a uva muito madura, então tem uma concentração de açúcar bem maior. São os vinhos de sobremesa. Eu sugiro muito que vocês provem esse tipo de vinho. Tem outros tipos de vinhos doces também, aqueles vinhos de garrafão que todo mundo conhece e bem baratos. Qual a diferença, Marcos? Você pergunta desse vinho para um colheita tardia, para um vinho do Porto. A diferença é que esses vinhos eles são produzidos com uvas da espécie americana, a Vitis americana. São uvas que elas não têm uma concentração de açúcar, de tanino, de acidez, elas não têm estrutura para produzir um vinho com uma graduação alcoólica boa. E o que é que eles fazem? Eles adicionam açúcar de cana-de-açúcar nessa fermentação, para que potencialize o álcool. Aí fica um vinho doce por conta desse processo de chaptalização, que quem criou foi Chaptal, por isso se chama chaptalização. Fica esse vinho extremamente doce. Não é um vinho de qualidade, tá? Mas é só explicando esse tipo de vinho. A Marcos só tem vinho do Porto e vinho colheita tardia nesses vinhos
fortificados, nesses vinhos doces. Não. Também tem um vinho muito raro, se chama Eiswein. É o vinho do gelo, um vinho alemão. Que consiste em algumas épocas do ano, quando dá uma geada, quando a uva congela, eles separam aquela parte congelada, que é a água, e vinificam apenas aquela parte de concentração de açúcar, tá? E fica um vinho bastante doce, um vinho rico, um vinho que eu sugiro que vocês provem, o Eiswein, ok? Também tem vinhos produzidos a partir de uvas passas, uvas secas. Esses vinhos são produzidos com as uvas desidratadas, secas, então há uma maior concentração de açúcar e são excelentes também. É uma variedade enorme. Os mais famosos são os atacados pela Botrytis cinerea, isso mesmo. Botrytis cinerea é a podridão nobre. É um fungo que ataca a casca da uva, vazando a casca da uva, e ela desidrata, fica seca, como se tivesse um aspecto podre. Então é feito o vinho de sobremesa, um dos mais famosos e também mais caros do mundo, que é o Chateau de Quem, tá? Sensacional, sugiro. Esses são os vinhos fortificados. Tem o Jerez, tem vários outros tipos de vinho. Não vou prolongar mais falando sobre vinhos fortificados, porque realmente tem assunto para uma aula de 1 hora, 2 horas, tranquilamente. Esses são os tipos de vinho que eu falei para você. Agora, vamos para outra parte. Qual o melhor vinho do mundo? Essa é a parte que eu mais gosto. Você pergunta, Marcos, qual o melhor vinho do mundo? Até no slide você vai ver que eu coloquei o Chateau Petrus, que é um vinho da comuna de Pomerol, né, na França. É um dos vinhos mais caros do mundo. Apesar do corte bordalês ser Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, em algumas regiões de Bordeaux, em Pomerol predomina a Merlot. Então, o Chateau Petrus, ele é um varietal. O que é um vinho varietal? Um vinho varietal de Merlot. Ele é praticamente 100% de Merlot. Ele chega a ter 95% de Merlot em alguns casos e 5% de Cabernet Franc. É um dos vinhos mais caros e melhores do mundo, tá bom? Eu coloquei esse vinho nesse slide para você ver que o vinho mais caro, o vinho melhor do mundo, não é aquele mais caro, e sim o vinho que você gosta. Isso mesmo, o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta, é aquele que você se sente bem. Pode ser um vinho doce, pode ser um vinho branco, pode ser um vinho rosé, pode até ser aqueles vinhos de garrafão que eu falei anteriormente, que é chaptalizado, que é feito com uvas americanas, não é da espécie Vitis vinifera, a uva europeia, tá bom? Então, o melhor vinho do mundo, como eu disse para você, é simples, é o que você gosta. O que é que você precisa fazer? Provar vários vinhos, abrir a mente e não ficar preso a um tipo de uva, a um tipo de região. Eu só tomo argentino, eu só tomo chileno, eu só tomo francês, eu só tomo espanhol. Não, prove todos os vinhos, que você vai achar e vai evoluir o seu paladar e você vai encontrar o melhor vinho para você, que o seu paladar vai mudando, vai se adaptando conforme você vai provando os vinhos, tá? A primeira vez que você prova um vinho na sua vida, um vinho seco, um vinho que não tem açúcar residual, todo mundo acha aquele vinho horrível, não é verdade? Prove, tá? O melhor vinho do mundo é aquele que você gosta, não o que a pessoa está te influenciando a beber, tudo bem? Então, esse é o melhor vinho do mundo. Não seja influenciado pela região, pela uva, prove. Dependendo da região, dependendo do tipo de vinificação, se passa em carvalho ou não, o vinho muda muito, mesmo sendo da mesma uva. Então, o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. Tudo bem? Vamos para outra parte. Vamos lá, vamos falar sobre serviço de vinho. Melhor temperatura para consumir o vinho. Você fala, Marcos, eu gosto de tomar vinho gelado. Não tem problema. Lembra, o melhor vinho do mundo é o que você gosta? Agora, me diga uma coisa. Se você coloca gelo no vinho, você tem todo o direito. O que é que causa você colocar gelo no vinho? Vai diluir o vinho com a água, o gelo vai quebrar
A glicerina do vinho não vai deixar o vinho untuoso, o que dá untuosidade, o que deixa o vinho sedoso, macio, é a glicerina. E se você acrescenta gelo no seu vinho, você vai estar diluindo com água, vai estar mudando o pH do seu vinho e quebrando a glicerina do vinho. Então, não aconselho, não faça isso, não coloque gelo no seu vinho, a menos que você queira tomar um líquido qualquer e não queira apreciar esse líquido maravilhoso e as suas características, né? Que o produtor ele colocou ali, as características primárias da uva, da vinificação, se passou em carvalho. Então, é de certa forma um crime colocar gelo em vinho, tá bom? Vinho muito gelado, também outro erro, tá bom? Vou colocar o slide aqui para você ver e as temperaturas corretas de cada vinho, serviço. Você fala, Marcos, mas eu gosto desse jeito. Não tem problema, mas prova esses vinhos. Quando você pegar um tinto leve, um tinto encorpado, um branco leve, um branco encorpado, um espumante do método Charmat ou um espumante do método Champenoise, que ele tem mais complexidade, você vai entender que aquela temperatura é a melhor para que você sinta e aprecie o que aquele vinho pode te entregar, tá bom? Vamos lá para o serviço de temperatura dos vinhos. Espumante, Charmat e branco doces leves, você tem que consumir ele de 4 a 6 graus, tá bom? Agora o espumante elaborado pelo método tradicional, que é o método Champenoise, né, o método clássico, de 6 a 8. Já brancos secos e evoluídos, de 8 a 10. Rosé, Marcos, você me pergunta, de 8 a 12. Não gele muito o vinho, senão você vai fechar, não vai sentir tudo que o vinho tem que te entregar, tá bom? Você vai estar desperdiçando um dinheiro, dependendo do quanto você pagou nesse vinho, você vai estar jogando dinheiro fora. Aconselho até você tomar uma cerveja, tá bom? Tintos leves e brancos encorpados, de 12 a 15 graus, tá? Tintos médios, de 14 a 16 graus. E tintos encorpados, de 16 a 18 graus. Porto, Jerez e outros fortificados, de 15 a 18 também. Eles têm que estar numa temperatura. No Brasil, a gente tem uma temperatura, é um país tropical, está aqui nos trópicos, né? Então a gente tem uma temperatura muito alta. Sempre é bom manter seu vinho em uma climatizadora, tá? Não deixe o seu vinho branco também muito tempo na geladeira, para que você fique semanas, meses, ele muito resfriado, porque vai perder a vivacidade do seu vinho. Pegue ele antes, 2, 3 horas antes, e coloque lá para gelar. Ou pegue um balde com gelo e água, mais água do que gelo, para que envolva toda a garrafa, e você possa gelar o vinho na hora. Ele vai ficar bem melhor, tá? E evite tomar ele estupidamente gelado, tá bom? Evite tomar o vinho estupidamente gelado. Essas são as temperaturas de serviço, tá? Eu vou colocar um vídeo para vocês verem fazendo um serviço de vinho e decantando rápido, para que vocês vejam como é importante você decantar o vinho, você fazer um serviço bonito, você profissional, e até você para os seus convidados, tá bom? Vamos lá. Abrindo a garrafa, o decanter já está na mesa, um copo para você vinhar, eu vou lhe mostrar como vinha o decanter para tirar as impurezas. Tirei o lacre. Essa técnica que eu apertei aí para fixar bem o aspiral. Bati na garrafa, porque se a rolha for velha e ela estiver grudada, essa batida, essa técnica vai descolar a rolha da garrafa. Fica mais fácil de abrir, viu que foi bem fácil de abrir. Agora eu pego o decanter, coloco um pouco de vinho e faço o processo que a gente fala vinhar, que é tirar as impurezas, lavar o decanter. Isso fica muito charmoso, é elegante, um ritual muito bom para o profissional fazer, para você, com seus convidados. Tirou, lavou o decanter.
No caso, se o vinho for jovem, você deixa ele aerar bem, para ele passar por toda a parede do decânter. Então ele vai ter mais contato com o oxigênio. Fica bonito. É um processo muito charmoso. E sem contar a importância, né? A importância da oxigenação para o vinho, para abrir as moléculas de aroma, amaciar o vinho, equilibrar o álcool. Aí você pega e serve para degustar. É isso aí, como se decanta um vinho. Agora, vamos para curiosidades, tá? Essa aula vai ser mais rápido, tá bom? Terá outras aulas aprofundando algumas regiões, algumas coisas mais específicas, tá? Mas como é vinho sem censura, eu quero desmistificar muitas coisas e tornar o vinho fácil de entender, tá bom? Vocês podem deixar comentários, perguntas que eu irei responder com maior prazer, tá? Interagir com você. Vamos lá para as curiosidades, algumas curiosidades. No mundo, a área plantada de vinhedos é de 7,3 milhões de hectares. Vamos lá, surpreendente. Ó, a Espanha está em primeiro lugar, França está em segundo, China, por incrível que pareça, China está em terceiro. Marcos, eu não tomo vinho chinês, mas estamos falando aqui do plantio de vinhedos. Então, muito desses vinhedos, dessas uvas, elas são destinadas à produção de... Muitos desses vinhedos, elas são destinadas à produção de sucos também, tá? E de outras matérias e de outros derivados da uva, tá? A Itália em quarto, a Turquia, né? Que é o berço ali do vinho, em quinto, e os Estados Unidos em sexto. Itália, França e Espanha, aí sim, fazem juntos 47% da produção. Itália, França e Espanha, aí sim, fazem juntos 47% da produção mundial de vinhos, tá? Vinhos de qualidade, vinhos com uvas europeias, a espécie Vitis vinifera. Curiosidade sobre a Carmenet. Tem um vídeo atrás sobre a Carmenet. A uva Carmenet, de origem francesa, né? Especificamente da região do Médoc, ali no Bordeaux, durante o século XVIII, a casta foi relevante para a produção de vinhos nessa região, especialmente em uma união com a uva Cabernet Franc. Isso aconteceu até o século XIX, quando na década de 1960 a praga Phylloxera vastatrix acidentalmente chegou ao continente e devastou a maioria dos vinhedos na Europa. A Carmenet, ela é muito suscetível a esse pulgão, a Phylloxera vastatrix, e ela foi praticamente extinta. Ela foi tida como uma uva que se perdeu, foi extinta, acabou. Porém, anos antes, ela foi levada para as Américas, especialmente para o Chile. Foi quando o ampelógrafo, em 1994, ele encontrou a Carmenet plantada junto nos vinhedos da Merlot, que ela é bem semelhante, então ela era plantada lá como se fosse a Merlot, tá bom? Vamos lá para mais curiosidade. Dom Perignon, o monge pai dos champanhes, teria dito a célebre frase: "Estou bebendo estrelas ao degustar a primeira vez o líquido pálido, doce e gostoso." Vamos lá, essa frase, eu sempre digo, você sempre vai achar uma estrela na maioria das garrafas de champanhe. Por quê? Justamente por conta dessa célebre frase de Dom Perignon, que, segundo o relato, segundo a história, ele já não estava enxergando tão bem, quase cego, e uma garrafa do vinho fermentou naturalmente, a fermentação carbônica natural, a segunda fermentação na garrafa, o gás ficou preso e ficou gaseificado, se transformou no champanhe que a gente conhece, o vinho espumante, né? Então ele abriu, tomou, e as borbulhas na boca dele, ele nunca tinha sentido aquilo. Então ele gritou aos irmãos do mosteiro: "Irmãos, corram, estou bebendo estrelas." Essa é a frase de Dom Perignon. Essa foi a segunda parte de Vinho Sem Censura. Terá mais, tá? E eu vou lançar para vocês
um curso de vinho online, onde você vai poder estudar onde e quando você quiser, com um método simples, fácil de entender. Iremos ter profundidade? Iremos sim ter profundidade. Iremos falar sobre regiões, vinificação, regiões específicas, regras, né, leis de vinificação, né? E também falar de muitas coisas do mundo do vinho, aperfeiçoar você cada vez mais no mundo do vinho. Aguarde, irei abrir um vinho para todos, vinho sem censura. Para você profissional do vinho que quer se especializar, quer aprender mais, quer falar de maneira simples do vinho, essa bebida sagrada, maravilhosa, tá? Tem que ser consumida com moderação, tá? Que é álcool, mas como a gente fala, o primeiro milagre de Jesus na terra foi transformar água em vinho numa festa em Canaã. Então, o vinho faz parte da civilização humana, da história, do progresso, do comércio e de tudo. Não é uma bebida qualquer que é para ser tratada de qualquer maneira. Quando eu digo não coloque gelo no vinho, não resfrie muito seu vinho, porque você está jogando vida fora ali, vida de quem produziu. Você está jogando a história fora, você está jogando o seu dinheiro fora. Então aprecie ele da maneira correta. Pergunte ao especialista de vinho, pergunte ao vendedor na adega, pergunte ao sommelier no restaurante, se informe. Então, esse curso que eu vou abrir é para vocês. Aguardem, tá? Essa foi a segunda parte de Vinho Sem Censura. Até mais!